É um dia muito triste hoje, não é? Um dia terrível, de um ano terrível, que não acaba nunca. Isso parece o ano que a Terra parou, o nome daquele filme, ou de um pesadelo que a gente vive acordado. Você acorda com notícia ruim, você vive com notícia ruim, vai dormir com notícia ruim. Recordes toda hora de mortes por Covid, não só no Brasil, já era previsto. Parece que descobriram a América quando disseram que a Covid aumentou por causa das eleições. Há quanto tempo eu estou dizendo aqui que viria um surto enorme de coronavírus por causa da falta de responsabilidade da maioria dos políticos nessas eleições brasileiras? Parecia que a Covid tinha sido exterminada no Brasil, tinha acabado no Brasil e que nós teríamos um pleito eleitoral livre de contaminação. Os políticos espalharam o coronavírus, foram aqueles que inclusive disseram que o Bolsonaro foi negacionista, que o Bolsonaro é genocida. Os caras fizeram a mesma coisa, simplesmente fizeram a mesma coisa, espalharam o terror com as suas campanhas pelas cidades brasileiras, como se de repente tivesse acabado o coronavírus durante as eleições do Brasil. Eu avisei, eu disse, eu até discuti por causa disso, porque já alertava há 40 dias antes das eleições que deveria mudar a situação em São Paulo ou no Brasil, porque nos Estados Unidos e na Europa a gente já tinha o aviso que teve na primeira onda do coronavírus no continente europeu, depois de sair do asiático, e nos Estados Unidos. Se o ciclo do vírus é esse, ia acontecer a mesma coisa. Mas não, o político pensa nele mesmo, né? A maioria dos políticos pensa nela mesma. A maioria do político não está nem aí com você. Então, esqueceram tudo que falaram, inclusive os que criticaram o presidente da República, foram negacionistas, disseram que o vírus estava sob controle e não estava. A gente está batendo quase 1.000 mortes por dia. Na Alemanha a mesma coisa e de repente o país fica de ponta cabeça porque já não esperava ter esse número de mortos. A Itália a mesma coisa, os Estados Unidos batendo recorde atrás de recorde, número de mortos e número de casos. Já novas cepas do coronavírus sendo detectadas e a vacina. Pelo amor de Deus, não vá confundir um caso que houve no Alasca com a vacina da Pfizer-BioNTech. Não vá confundir um caso grave que houve num cidadão que foi vacinado e que não tinha histórico nenhum de doença anterior, de alergia nem de nada, mas que teve uma reação alérgica grave à vacina. Não sei se ele vai sobreviver ou não. Olha, os acidentes vão acontecer. Todo mundo que toma remédio está sujeito a ter uma reação grave. Agora, a vacina é a única esperança inicialmente. Os remédios salvam à medida que você vai descobrindo quais são os remédios que você pode usar. Um coquetel de remédios que está sendo usado aqui no Brasil e no mundo, está salvando mais vidas, mas até você chegar num coquetel definitivo, como existe para a AIDS, por exemplo, que o sujeito hoje nem morre mais de AIDS, a maioria das pessoas que têm AIDS controla a doença e morre de outras doenças, mas não morre de AIDS. Até se chegar a esse fator, a única segurança que o mundo tem, a única perspectiva que o mundo tem é a vacina. Não há como negar que é a vacina. Tem risco? Tem. Qualquer coisa que você toma tem risco. Qualquer remédio que você toma tem risco. O risco vem embutido em qualquer remédio que você toma, não é? Dependendo, então, de como se faz a vacina, o risco é maior ou menor. Mas, enfim, normalmente você toma um bicho vivo dentro de você, mas não tem como não tomar. Eu sei que tem risco. Como tem risco a maioria dos 12 remédios que eu tomo todo dia de manhã e à noite, porque senão eu sei que eu vou morrer se eu não tomar os remédios. E você vai pegar coronavírus, vai passar para alguém, ou você vai morrer, ou você vai ficar muito mal, ou você vai ajudar a matar alguém da sua família ou não. Então a única saída é a vacina. Eu fiquei preocupadíssimo quando ouvi essa notícia de que um cidadão no Alasca
tomou a vacina mais segura até agora, a única que tem protocolo, inclusive na Anvisa. O protocolo já chegou na Anvisa, não tem nenhum outro protocolo na Anvisa a não ser o da Pfizer-BioNTech. O presidente da Anvisa me disse que ainda não era para aplicação emergencial. O Barão já disse que seria já estudo em fase 3, talvez já pedindo para aplicação emergencial, mas também o governo brasileiro precisa comprar as vacinas para depois saber se vai aplicar de forma emergencial. Todas elas serão de forma emergencial inicialmente, depois em massa. A Europa está correndo atrás desesperadamente, porque quando bateram quase 1.000 casos na Alemanha, os alemães ficaram boquiabertos. Lá, como cá, também tem gente que não quer mais lockdown. Foi decretado lockdown, tem gente que vai às ruas, vai brigar, vai discutir, porque não quer, porque lá, como cá, a economia quebrou. Lá quebra menos porque o país é mais rico, mas quebra. Então nós estamos vivendo uma situação terrível, não é? E a única saída para isso é a vacina. Parece que já há uma composição dos governos, não é? Independente da posição do presidente Jair Bolsonaro, que disse que não toma vacina, na mesma entrevista que ele concedeu a mim, que ele disse que não toma a vacina, eu disse que tomava, mas ele disse que se a Coronavac for aprovada, ela será aplicada, e já tem equipes do governo em contato com o Butantan para comprar, não sei, acho que 50 milhões de doses da vacina para o Ministério da Saúde e assim distribuir para o Brasil inteiro. Então o bom senso começa a imperar. Se não houver vacina num tempo muito rápido, nós estamos expostos a viver o caos do caos do caos. O Brasil já está quebrado, já não tem emprego, tem gente morrendo pra caramba e tem muito mais gente morrendo do que se anuncia. Nas eleições, criminosamente, os dados foram subnotificados e, mais do que isso, em alguns casos, mentirosos e omitidos. Nas eleições, você não ouvia falar de mais de 300, 400 casos de pessoas mortas no Brasil. Isso aí era subnotificação e era mentira. E hoje, com 957 mortos, é subnotificação também porque não tem teste para dizer quantos morreram no Brasil de verdade. Os americanos estão mais próximos da realidade, por isso que os números são absurdos. Os alemães estão mais próximos da realidade, por isso que os números são absurdos. Porque eles testam. Aqui ninguém quis testar. Disseram que os testes iam ser distribuídos de graça para se saber e mapear a doença e por isso até corrigir os rumos de possíveis caminhos para você combater a doença. E teste, coisa nenhuma foi distribuído, o cara que tem que fazer tem que pagar caro, é uma calamidade. E os governos que prometeram foco na ciência e distribuir teste, distribuíram coisa nenhuma. Então é mentira esse número de casos no Brasil. Deve ter muito mais de 1.000 mortes por dia. Claro que é. Eu duvido que não seja mais de 1.000 mortes no Brasil. Agora, quanto à obrigatoriedade do sujeito tomar a vacina, já foi definido pelo Lewandowski praticamente um caminho que o colegiado deve tomar. O Gilmar Mendes disse assim, olha, a gente não vai, de forma alguma, definitivamente obrigar ninguém a tomar a vacina, mas isso vai ser uma coisa natural. Porque quem não tomar a vacina, talvez não vai poder ter o seu filho na escola. Não é? As escolas vão exigir isso. As empresas devem falar, olha, se você não tomar a vacina, você não pode vir trabalhar aqui. Então é uma coisa mais ou menos natural. Acho que as pessoas vão tomar a vacina mesmo. Não é? Agora, tem gente que não vai tomar, independente de lei ou falta de lei, não vai tomar. É um contrassenso. Democraticamente eu respeito o direito seu. Se você quiser morrer, o problema é seu. Acontece que você não vai morrer só, você vai contaminar outras pessoas. Então pense bem. Outras pessoas, se você não pensa no vizinho, pense em alguém dentro da sua casa. Porque é quase impossível, quase impossível a gente não pegar o coronavírus. Eu tenho a impressão que eu já peguei até essa porcaria e que a rouquidão que me deu durante um bom tempo já tenha sido reflexo disso. Eu não sei por que eu não fiz o exame sorológico durante o tempo que eu fiquei
internado no hospital, mas dizem também que esse exame não é garantia de certeza coisa nenhuma, tá? Que dá um caminho, mas às vezes dá falso negativo ou falso positivo. Não é certeza de que você tem já os anticorpos totais para a doença, não sei, pelo menos foi isso que eu ouvi dizer. Mas é impossível você, convivendo com milhões de brasileiros infectados, são 7 milhões de casos do Brasil, é impossível, e os números crescendo de novo, é impossível você não pegar esse raio dessa doença. Se você não sai de casa, a chance é menor, mas não te garante que você não vai pegar a doença. Ela entra na sua casa, ela vem de alguma forma na sua casa. De alguma maneira ela entra, ou a pessoa que sai para trabalhar, ou sei lá, alguém que entra para arrumar alguma coisa na sua casa, ou alguém que vem entregar comida, sei lá, ela entra na sua casa. Tanto que o vice-presidente do Einstein, num áudio que ele botou num grupo, deixava claro que ele tinha mais medo de pegar a doença em casa do que na rua e até no hospital que ele trabalha. Então o caminho é a vacina. Eu acho que estão partindo para um consenso de que tem que ter vacinação mesmo. O Bolsonaro tem a filosofia dele, ele já pegou a doença, ele não quis tomar as precauções no começo, era a forma dele de falar, de se expressar, dizendo que era atleta e daí por diante. Foi um erro? Claro que foi um erro. É evidente que foi um erro. Foi uma mensagem ruim para a população brasileira, do mesmo jeito que ele fala que não vai tomar a vacina. Mas os que criticaram o Bolsonaro fizeram igualzinho o Bolsonaro. Fizeram igualzinho o Bolsonaro. Se não fizeram igual, fizeram muito parecido. Foram cínicos na política, fizeram campanha pra caramba e muitos deles também pegaram a doença. Não é? Muitos pegaram a doença. A maioria que meteu o pau no Bolsonaro fez parecido com o Bolsonaro e pegou a doença. Foi negacionista também, fingindo que não era. Isso é cinismo e é bem característico de político. Bom, eu avisei os políticos, deixei claro para os políticos a primeira vez, ninguém me ouviu. Avisei os políticos, inclusive o governador aqui de São Paulo, que isso ia acontecer há 40 dias atrás e ninguém, nem ele, ninguém quis me ouvir. Está aí no que deu. Mas hoje é quase impossível você não pegar essa maldita doença, até porque nós não respeitamos porcaria nenhuma o bom senso, não é? Durante as eleições, quando começaram a ressurgir os casos na Europa e nos Estados Unidos, estava na cara que o bicho ia chegar aqui, de novo com intensidade. Ele estava decrescendo, hoje pelo menos 7 estados da federação aumentam o número de casos e maior do que o número de casos que houve na primeira tal onda da pandemia. Isso por irresponsabilidade desses políticos que fizeram campanha e esqueceram da Covid durante as eleições. Não digam que eu não avisei, porque eu avisei. Eu falei na televisão todo dia, falei em entrevistas todo dia e sequer me ouviram. Reclamei dos números subnotificados, não adianta o secretário de Saúde de São Paulo chorar da televisão os mortos e passar um ridículo número de domingo para segunda de que morreram 8 pessoas de Covid no estado de mais de 44 milhões de habitantes. Isso passa a população que, acabou a Covid, vou para a praia. Foi o que fizeram aqui, foi o que fizeram no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, então, com um governador quase preso, virou uma zona eleitoral total. Foi uma zona eleitoral total. Vide o caso do Rio de Janeiro, que tem quase 100% das UTIs ocupadas. E a maioria dos estados brasileiros, onde as eleições foram mesmo responsáveis pela irresponsabilidade de não observar o que acontecia no resto do mundo, e esses políticos fizeram da eleição uma zona eleitoral e por isso a contaminação se espalhou. Não adianta você querer fazer lockdown depois de ter quebrado o país no momento inadequado. Eu disse desde o começo, há que ter equilíbrio, não pode fazer carnaval de rua e depois você trancar o cara que se contaminou no carnaval de rua. Pela maioria dos gringos que veio de fora
contaminada já. Esses gringos já vieram contaminados, porque Itália, França, Espanha estavam contaminados. E veio o gringo para o carnaval e a gente orgulhava-se de mostrar que, olha, São Paulo tem 50 milhões de pessoas na rua, Salvador tem não sei quantos milhões atrás do trio elétrico, olha, Recife não sei quantos milhões do galo da madrugada. Moral da história, a Covid explodiu no Brasil numa primeira onda. Tivemos a segunda chance de não fazer isso nas eleições. As eleições foram o carnaval, foram a zona eleitoral do carnaval que nós tivemos, né? Nós fizemos isso com o carnaval e depois fizemos das eleições um carnaval, uma verdadeira zona eleitoral. E quem paga nunca é o político. Agora usam o fato do Brasil estar contaminado para sair correndo atrás de vacina. Precisa vacinar, senão vai morrer todo mundo. Precisava vacinar, mesmo se não tivessem aumentado os casos, para evitar que essa maldita doença continue matando ou contaminando muita gente, deixando muita gente doente. Mas eu chego à conclusão que político é cínico mesmo, pensa só nele, a maioria é assim, até os bons fizeram isso, fizeram campanha, saíram para as ruas e foram irresponsáveis. Essa é a grande realidade. RB fechada com você.